Estes dois velhinhos são o pai e a mãe do Sr. Bucket. Chamam-se vovô José e vovó Josefina. E estes dois velhinhos são o pai e a mãe da Sra. Bucket. Chamam-se vovô Jorge e vovó Georgina. Este é o Sr. Bucket. Esta é a Sra. Bucket. O senhor e a Sra. Bucket têm um filho pequeno que se chama Charlie Bucket. Este é Charlie. Tudo bem? Tudo bem. E com você? E com você? Tudo bem? Ele tem o maior prazer em conhecer vocês. A família toda, os 6 adultos, podem contá-los, e o menino Charlie Bucket mora numa casinha de madeira nos arredores de uma cidade enorme. E assim começa a fantástica fábrica de chocolates de Roald Dahl. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu sou Gabi Deali. E este é o Livros em Cartaz. Começamos o ano? Olha, eu acho... Fomos obrigadas a começar o ano? Vou falar diferente. Eu acho que o ano passado a gente colocou os demônios da garoa aqui do fingimos que fomos e voltemos. Exato. Olha nós aqui outra vez. Dessa vez eu trago quem? Eu trago o rei. Porque o rei diz, eu voltei. Agora? E é isso, voltamos para ficar. Porque começamos... aqui é nosso lugar enquanto nos derem guarida. Aqui é nosso lugar. E aqui ficaremos, não é mesmo? Assim espero. Né? Assim espero. Esperamos que todos tenham passado muito bem, né? O começo do ano, os 254 Exato. dias de janeiro. Bem-vindos, sobreviventes de janeiro. Não vou nem falar sobreviventes do ano novo, vou falar já os sobreviventes de janeiro. Aí começa a minha pergunta para você, Andréia. Eita. Porque nós vamos começar, para todos aí que já leram, né, o nosso título de hoje, o nosso programa de hoje, mas vamos começar com esse que, pelo menos para minha geração, é um clássico. Sim. Pra mim, essa já talvez era isso que eu ia falar, porque assim, a Fantástica Fábrica de Chocolates tem aquela versão pro cinema mais, acho que dos anos 70, isso, né? de 76. Uhum. Eu fui da geração que eu acho que conheceu e interagiu, vamos dizer assim, e teve uma memória afetiva de Roald Dahl mais vinculada a Matilda, talvez. Que já é um filme dos anos 90. Isso, é. Né? Que já é um filme dos anos 90, assim. Eu de verdade, perdi as contas de quantas vezes eu já vi Matilda na minha vida. Assim, é de longe a obra dele que eu acho que eu mais assisti, apesar de ter aquele As Bruxas. Também, né? Que também fez muito sucesso, tem uma readaptação, né? Tem uma recente, né? refilmagem mais recente. Mas, assim, a lista de adaptações desse autor que a gente vai tratar hoje é infinita. Pro cinema, teatro, enfim... As adaptações, a lista de adaptações de Roald Dahl são realmente muito grandes e bonitas. Eu acho que são filmes muito... Que é isso, pelo menos por isso que eu falei, na minha geração, fala de um lugar de carinho mesmo. Eu tenho carinho, de fato, por Matilda, por exemplo. É o que acontece comigo com o nosso escolhido de hoje, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas... vivemos o suficiente, a minha geração viveu o suficiente para odiar uma nova adaptação. É, né? Eu, particularmente, não que eu a odeie. É o Tim Burton. Eu acho que existem algumas camadas nisso, né? É o Tim Burton fazendo um filme de criança. Eu acho que... parece controverso o que eu vou dizer... Mas eu gosto quando o Tim Burton faz animações. Mas os filmes infantis eu gosto. Agora, os filmes infantis... Não, eu gosto também, mas eu gosto também dos filmes. Os filmes para famílias assim. Também gosto. Mas, no caso, por exemplo, de filmes que, teoricamente, eram filmes direcionados ao público infantil, Alice,
que é a própria Fantástica Fábrica de Chocolates, eu tenho um pouco de pé atrás. Alice eu não gostei muito então, eu também, não gostei é um fato. de Alice. Eu não gostei. Mas assim, eu sou fãzíssima dele, assim. Sou não, muito fã dele. Eu amo Tim Burton. Amo, assim. Ele fala muito... Imagina, uma pessoa do gótico não ia amar Tim Burton. É claro que ia, né? Exato, seria um crime, veja bem. Então, não tem como, entendeu? Eu sou muito fã do trabalho do Tim Burton. O meu problema... eu acho que o meu problema é a Fantástica Fábrica de Chocolates. Porque... É mesmo? Porque eu tenho... Quer dizer, você diz a obra em si ou o filme dele? Porque o filme de 71 fez muito parte da minha infância. Eu vou te dizer que apesar de eu ter visto os dois, inclusive revisto pra gente gravar, eu sou mais fã dos anos 70 incomparavelmente, então. assim. Pra mim é incomparável dos anos 70, ele é Apesar, assim... E mesmo sendo... menos... E eu gostei da adaptação do Tim Burton. Não é um filme que eu não gostei, mas é que sei lá, porque eu tenho até receio e cuidado, porque eu fico pensando que pode falar pra mim, de um lugar afetivo, sabe? E aí eu fico do tipo, será que eu tô enviesada? Porque de fato, pra mim é melhor o de 71, né? Por 1000 questões, assim, né? Mas... E é curioso, porque o do Tim Burton, ele é muito mais fiel em termos de texto. Literal, ele é literal em vários momentos. Em quase todos os momentos ele é literal, né? Mais do que o outro. Ele toma umas liberdades, eu acho que pra puxar um gancho pra um possível outro filme com o Wonka. Mas é uma liberdade que fica bonita de você ver, assim. Ele tenta dar uma profundidade pra essa personagem que o livro não aprofunda e que o filme de 71 também não aprofunda, mas que é nítido que quando você lê, e você fica intrigado quando lê. E os filmes ele tanto é uma figura forte que o Willy Wonka, né? Ele tem dimensões na cultura como modo geral, né? Então, assim, até essa liberdade que ele toma com o Willy Wonka de tentar trazer uma história prévia que torne ele essa pessoa excêntrica e tudo mais, é interessante, entendeu? Eu não acho que é simples de fazer, e eu também não sei se é um apego demais à história. Então, mas aí... Sabe aquelas histórias que a gente não deixa morrer? A gente quer dar um spin-off, quer dar um outro spin-off, quer dar um... Tipo, gente, deixa, tá tudo bem ela ser como ela é. eu acho que é aí que me pega. Eu acho que é nesse lugar que o Tim Burton me perde. Porque o Wonka, ele é dúbio o tempo inteiro. E o Gene Wilder, ele é dúbio o tempo inteiro. Primeira cena do Gene Wilder na Fantástica Fábrica de Chocolates. Ele chega mancando e aí ele finca a bengala e ele dá uma pirueta. E aí você olha e fala assim, ok, eu não vou poder confiar nessa personagem. Tipo, ela é dúbia. No livro, ele é empolgado, ele é... Mas ele é muito simpático. Ele é simpático. Eu acho que no livro ele não é tão dúbio. Não é. Ele tem uma dubiedade num lugar que você começa a pensar que ele planeja o que ele tá fazendo ali. Ele sabe mais ou menos o que ele tá fazendo. Mas você não fica pensando que ele tem sei lá, um trauma com... E o Johnny Depp... Você acha ele o Johnny Depp, a impressão que eu tenho é que ele odeia crianças. A impressão do Johnny Depp é que ele tem asco, né? Ele tem nojo mesmo, assim, da figura infantil, né? Isso. Quer dizer, o Johnny Depp... Aliás, eu acho que o Johnny Depp está excelente nesse papel, assim. Sim. É uma coisa que você não reconhece que é o Johnny Depp. Você fica assim, gente, é o Johnny... Assim, tem momentos que eu olho e fico pensando, nossa, eu preciso entender que é o Johnny Depp. Enfim... Além dessa questão que eu acho que a gente tá tratando da Fantástica Fábrica de Chocolates ter um lugar dentro do nosso coração, a gente também vai falar sobre essa figura desse autor que a gente
Não sei até que ponto aqui a gente tem esse tipo de noção do quão controverso e do quanto a gente tem que ter crítica com relação a ele. Cuidado, crítica com relação a ele. Apesar da gente ter conhecimento dos filmes em inglês, a gente sempre tem uma tendência a ver de um viés mais americano, principalmente nós que somos americanos, é bom lembrar. Ele nasceu no país de Gales, então ele é inglês, ele é britânico, né? Ele nasceu em 1916, então bem comecinho mesmo do século XX, né? Filho de noruegueses, que vem de uma família de classe média. O nome dele, Roald, é em homenagem a Roald Amundsen, sei lá como é que se fala o nome dessa pessoa, que foi um expedicionário, foi um marinheiro, não sei se eu posso chamar ele assim, me corrijam, inclusive, que é responsável pela primeira expedição a chegar ao Polo Sul. Eu não sei, eu gostei tanto dessa informação. Roald, eu amo o nome Roald, é muito diferente. Eu acho que entender a biografia dos autores que a gente traz é sempre legal, porque dá muitos sinais do porquê que a gente tá falando deles aqui, dessa biografia, o quanto ela pode dialogar ou não com as obras que a gente trata, né? Então, por exemplo, ele, até os 15 anos, ele estudava numa escola que ficava muito próxima a uma fábrica de chocolate, que era a Cadbury, que hoje em dia tem muito aqui, inclusive, né? Mas é um chocolate britânico e eles usavam, vamos dizer assim, as crianças de cobaia, né? Eles enviavam caixas de chocolate para as crianças provarem, faziam pesquisas com as crianças da escola, né? O que é esperável, vamos dizer assim. E ele sempre conta que esse tipo de experiência, quando ele foi escrever A Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, ele lembrava muito dessa memória de infância, né? De ter tão perto dele uma fábrica de chocolate e esse mistério com a fábrica, né? Com 18 anos, ou seja, ele sempre foi um garoto que, por ser de classe média, sempre teve muito enraizado, diz ele, né, numa entrevista, o valor ali do trabalho, né? A família estimulava muito que ele trabalhasse muito rapidamente, e a gente tá falando de uma criança nascida em 1916, né? Então, de fato, quanto antes nascido, antes trabalha, né? Então ele sempre trabalhou, apesar dele estudar, ele sempre estudou, mas ele sempre trabalhou. Então, por exemplo, com 13 anos ele fez um curso de fotografia, ele tirava algumas fotos pro jornal. Com 18, ele começa a trabalhar na Shell, a Shell mesmo, a petrolífica Shell. E ele vai transferido para a Tanzânia em 36, com 18, 19 anos, né? E assim, aí começam assim essas fases que marcam muito a vida dele e que marcam muito as obras dele. Por exemplo, imagina a Shell nos anos 30, na Tanzânia. Os funcionários da Shell, que eram poucos, inclusive, além dele tinham mais 2 só, assim, oficiais da Shell, não locais, não locais da Tanzânia, mas que vinham do Reino Unido. Eles viviam uma vida extremamente luxuosa, né? E aí ele fica na Shell por 3, 4 anos, quando ele decide se alistar em 39 na guerra, né? Ele decide se alistar no exército. Então a gente tá ali, né, no comecinho da Segunda Guerra, quando Hitler declara a guerra e o Reino Unido decide entrar. Ele se alista nas Forças Aéreas Britânicas e ele começa... Ainda lá no continente africano, ele viaja da Tanzânia pro Quênia, e lá no Quênia ele começa a fazer os exercícios de voo, as formações de aeronáutica que ele tinha que ter para participar da guerra, né? E aí o que acontece? Ele começa, de fato, a passar por alguns testes, e em 1940... Então, aí com 24, né, anos, ele sofre um acidente, inclusive muito louco esse acidente que ele sofre,
porque não tem relação específica com a guerra. Ele é atingido por se não me engano, um míssil na Líbia, alguma coisa assim. Nossa. E ele cai no Egito. E ele fica cego. Ele fica cego por 2 meses, mais ou menos, né? Ele fica internado num hospital desses de campanha, passa por uma série de tratamentos, melhora e volta a trabalhar no exército. Essa coisa da guerra em que eles viram adido militar muito cedo, porque ou se machuca, ou de fato a guerra termina, né? E aí, no caso dele, ele vira adido em 43, se não me engano. 42 ou 43. E aí, ele transfere para os Estados Unidos, mora lá por uns anos, vai para Washington. E lá ele começa a escrever. Olha só. E aí, ele escreve, sabe o quê? Os Gremlins. Obrigada. Ele escreve os Gremlins, imagina. Também é uma obra, acho que também fala de um lugar afetivo, né? Não sei pra você. Não, eu não gostava dos Gremlins. Eu vou te dizer que eu não peguei esse lugar afetivo dos Gremlins, né? Mas eu lembro de eu ser criança e passar muito no SBT, naquele... Cinema em Casa. Cinema em Casa, exatamente. No Cinema em Casa, eu assistia... E aí eu pegava trechos, achava meio assustador, mas meio interessante, então, o meu problema era esse, porque eu era uma criança muito medrosa. Então... Nossa, mas né? Gremlins, então, e eu realmente. não conseguia assistir. E depois de adulta, eu também não fui atrás, entendeu? Então, é algo que, assim, eu tenho um vácuo. Gremlins, eu tenho um vácuo, assim, não... Porque eu achava muito bonitinho o Gizmo, mas eu achava muito assustador. Os Gremlins com os Gremlins do filme. Os Gremlins dele são os bichinhos, os Gremlins dele, são esses monstrinhos... Dos aviões, não era um negócio assim? Isso, mas ele tem uma espécie de fundamento cultural britânico, assim... Então, aí que eu não sei se os Gremlins do filme... eu sei que esse conto dele foi buscado pelo Disney pra fazer uma adaptação que não rolou na época. Então, assim, eu não sei se mais tarde aconteceu, entendeu? Quando eu vi que era uma coisa, assim, muito anglo-saxã, porque no filme, o Gizmo, que é o bichinho... A origem dele é chinesa, é oriental. Que o cara vai lá numa loja oriental e pega, porque é sempre assim, né? Sempre uma coisa. Então... e é até meio... meio não, né? Totalmente, né? Xenofóbico, isso, então. super estereotipado, isso. Então, né? assim, por isso que eu fiquei meio assim, falei assim, eu acho que a história, acho que o livro não foi não. A ideia vem do mesmo lugar, mas não é baseado de fato na obra dele, né? Mas é isso, ele escreve os Gremlins em 43, e aí ele passa por um período que ele escreve vários contos para adultos, que são esses contos meio sinistros, meio fantásticos, mas meio mórbidos também, né? Meio macabros, vamos dizer assim. E aí ele volta a escrever para crianças justamente com a Fantástica Fábrica de Chocolates. Aí já em 64, já quase mais de 20 anos depois. E aí tem a lista inteira aí de escritos deles, como o Fantástico Sr. Mr. Fox, As Bruxas, James e o Pêssego Gigante, enfim... Matilda... O BGA, Matilda. Então ele tem uma lista longa de escritos para infância, né? Para primeira infância. Ele se casa 2 vezes, né? Com a Patricia Neal em 53. E aí, bem mais tarde, ele diz que
as grandes influências para a literatura infantil dele foi a Beatriz Potter. Sim, do Peter Que é Rabbit. maravilhosa. É maravilhoso. Que é a coisa mais linda. Esse eu acho que a gente tem que trazer, porque tem Eu filme, também eu acho. Tem um filme da Tem. vida dela, inclusive, né? Tem, que é lindo também, eu o filme da amo- vida dela. E eu, um grande amigo meu, falecido já, infelizmente, ano passado, ele tinha a coleção inteira do Peter Rabbit. Ah, E aí ele trazia pra gente ler junto aqui, eu, meu irmão e ele, que ele tinha ganhado, legal. acho que tinha ganhado da tia, uma coisa assim. E o dele era aqueles de... sabe aqueles livros que você pode levar pra banheira? Que eles são feitos Aham. meio de plástico, assim? São plastificados, Então, sei. não, mas o Aham. dele era plástico mesmo, porque aquela época não era meio extrusivo, assim, era de plástico. Então, ele Era um era... negócio que se jogasse na cabeça matava É, um, e né? ele tinha um relevo, inclusive. Então, eu me lembro Uau! eu me lembro do Peter Rabbit com relevinho, assim, e tal. E foi algo que eu li muito, Peter Rabbit, por conta desse meu amigo que tinha os livros. Então, às vezes ele trazia, que ele sabia que eu gostava de ler, ele mesmo não... Ele ganhou, mas ele não... Mas eu gostava de ler, ele me trazia para eu ler. E aí eu me lembro do Peter Rabbit, acho muito fofo. Eu não tive... Quer dizer, não que eu me lembre, tá? Do contato com o livro, né? Do Peter Rabbit. Mas eu sei eu tenho a referência, assim, externa, né? Do tipo, vi em diversos momentos, assisti ao filme dela, e é de uma delicadeza, né? De uma fineza, não sei explicar, assim, é muito carinhoso, né? É muito amoroso, é uma literatura infantil amorosa demais, assim. Então, ele conta que era a principal referência dele, a Beatriz Potter, mas também o Kipling, que é o do Mowgli. Sim. Ah, Também nem vou falar nada. Bom, né? Olha só, por quê, né? será? Por que será? Por que será? Exatamente. Lewis Carroll, que é o escritor de Alice no País das Maravilhas. E o Dickens. Bom, o Dickens, né? Por que não? Mas assim, dito Dito tudo isso, qual que é a questão com relação ao Roald Dahl? Hoje em dia nós já estamos o quê? Já é um conhecido nosso, o tio do Zap, Sim, né? sim. Hoje em dia ele tá aí na esquina, ele tá dentro das nossas casas. Alguns têm mesmo, dentro de casa. Graças a Deus eu não tenho. Também não tenho, mas muita gente tem, né? Mas assim, nos tempos de Roald Dahl não tinha tanto tio do Zap, afinal não tinha Zap, tá? Mas ele tem algumas falas que são, para dizer o mínimo, complicadas. Além disso, as próprias obras dele trazem algumas referências que a gente precisa, não tem como a gente não pontuar aqui. E confessamos que foi um dos principais motivos da gente querer montar um programa sobre ele. Porque eis que, sei lá, acho que em dezembro ainda, ou janeiro já, não lembro. Dezembro, né? Eu mandei uma mensagem pra Andréia assim, Andréia... Meu Deus, Andréia, acabei de ver aqui um artigo sobre os Umpa-Lumpas. E eu e a Andréia já tínhamos falado sobre isso em algum outro momento. Sim. Que a minha memória, pra variar, me traiu. Mas eu fui... Como eu sou uma pessoa já hoje em dia vivida, ao invés de eu afirmar, eu falei, Andréia, nós já falamos sobre isso? A Andréia falou, já, meio por si. Porque a minha memória é boa. A memória da Andréia é ótima, a minha não é. E aí eu mandei o link pra ela e começamos a conversar sobre justamente esses aspectos, essas influências sociais na literatura. Porque ambas e não vice-versa. tínhamos lido A Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Isso, nós conhecíamos, obviamente, os filmes, mas não tínhamos lido nada dele. Eu não tinha... É a minha primeira leitura dele, inclusive. Minha também. E aí a gente conversou um pouco sobre isso e decidimos trazer um programa sobre ele, porque, para dizer o mínimo, é muito controverso. Por exemplo, a gente vai chegar nos Umpa-Lumpas, mas, por exemplo,
em uma entrevista que ele dá pro The Guardian, ou Independent, acho que é pro The Guardian. Porque a pessoa que vem com questões, ela vem com um conjunto de questões, né? Ela não vem... Você vê que impressionante? Ela não vem com um problema, ela vem com vários. Então, olha, vários, a lista é longa. Aí ele diz assim, na entrevista, tá, gente? Em 83, ele diz assim... Há um traço no caráter judaico que de fato provoca animosidade. Talvez seja uma falta de generosidade que falte em relação aos judeus. Quer dizer, tem sempre uma razão para ante qualquer coisa aflorar em qualquer lugar. Até um nojento como Hitler não implicava com eles simplesmente sem motivo. Gente, como que alguém diz uma coisa dessa? Isso devia chocar na época, né? Não, na época imagina, isso devia chocar, não é possível. Quando foi que ele falou? 83. Ah, devia chocar já, André, não é possível. Claro que chocava. Ó, aí, por exemplo, aí não assim, não satisfeito, tá, gente? Em 90, aí já no Independent, porque ele tinha uma coluna no Independent, tá? Aí ele diz: sou certamente anti-israelense e tornei-me antissemita na medida em que há um judeu no outro país, como a Inglaterra, a apoiar fortemente o sionismo. Acho que eles deveriam ver os dois lados. É a mesma coisa. Todos nós sabemos sobre os judeus e o resto. Não há editores não judeus em lugar nenhum. Eles controlam a mídia. Uma coisa muito inteligente de se fazer. É por isso que o presidente dos Estados Unidos tem que vender tudo isso para Israel. Quer dizer, por isso que eu falei que ele é um tio do Zap. Porque essa fala de que os judeus controlam tudo, de que, nossa, não tem uma pessoa que não é poderosa, que não é judia. Gente, por favor, entendeu? Isso é dito desde antes de Hitler. Gente, pelo amor de Deus, Jesus. Assim, é o primeiro passo para começar uma ideia de que essas pessoas não podem ter poder, essas pessoas não podem estar onde... Boicotar maestro judeu. Começa aquelas loucuras, né? Porque não fizeram isso com o maestro russo? Sim. Russo? Sim. Então, a maestrina, não lembro se foi um maestro ou uma maestrina. Russo. É isso. Eu vou poupar vocês de algumas coisas um pouco mais baixas. Mas quem quiser... Porque tem coisas mais baixas que isso, por incrível que pareça. Porque isso pra mim... Não, isso já é de dar nojo, né? É de dar nojo, exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que transcende... porque a gente... Sei lá, poderia dizer... Ah, era a época. Não era a época. Isso não... era concebível de ser dito em 1980 ou 1990. Não é concebível hoje, mas é isso, né? Eu me choquei muito com essas citações dele, porque lembra a coisa do tio do Zap. Eu brinquei com os tios e as tias do Zap, como diria o Flávio Bolsonaro, mas, de fato, é uma colocação que, assim... para ser uma... Como é que fala? Uma teoria da conspiração é muito um passo, né? E é absurdo, porque ele tinha, e tem ainda hoje, uma repercussão muito grande. Então, assim, fazer esse tipo de colocação, a família dele fez um pedido de desculpa pelas falas antissemitas dele, acho que em 2019, imagina. Então, assim, pouco tarde para fazer esse tipo de reparação. E ainda assim foram pedidos de desculpa genéricos, né? Não foram dirigidos, tá? Mas enfim, não bastasse isso, porque parece que já é demais pra minha cabeça, mas não bastasse isso, ele tem a coisa do racismo, que aí já é um ponto, assim, sei lá, eu tenho dificuldade de pôr em palavras, porque... Existe um artigo que foi traduzido pela socialista morena, que eu falo socialista morena porque ela é conhecida assim, né? Mas é a Sinara Menezes. Ela traduziu esse artigo, porque, na verdade, ele não foi publicado nem no Brasil, né? Ele foi publicado no exterior.
E aí ela traduziu na página dela e fala de fato sobre a origem dos Oompa Loompas, mas vai tratar um pouco sobre o que eu tava falando com a Andrea, né? Sobre essa influência social / histórica na literatura e vice-versa, né? Que de fato o colonialismo britânico fundou ali raízes profundíssimas em Roald Dahl. Quando ele escreve o original do A Fantástica Fábrica de Chocolates, o Charlie, que é o nosso personagem principal, a criancinha que vai pra fábrica, ela é originalmente uma criança negra. E aí a mulher dele, do Roald Dahl, já depois que ele morreu, dá uma entrevista que é bizarra, inclusive que ela meio que tá defendendo ele, dizendo, como que ele pode ter sido racista se o Charlie originalmente seria uma criança negra, né? E quando a gente para pra olhar pra essa ideia da criança negra como a protagonista, ele se inspira numa linha de literatura infantil ou de literatura adulta, mais educativa, vamos dizer assim, que é a tradição sambô, né? Que vai lembrar o nosso samba, inclusive, na palavra, né? Mas é o sambô, que é a ideia do personagem negro como o personagem principal, ou a personagem principal, mas é uma personagem estereotipada. Por exemplo, a primeira história nesse sentido se chama a história do negrinho sambô. Alguma coisa assim, livre tradução minha, tá? Mas é da Ellen Bannerman, que é de 1899, né? E aí essa historinha é de um garoto, inclusive, indiano. Olha o nível de ignorância das pessoas nessa época, tá? Porque, em teoria, ele é um garoto indiano. Ou seja, a etnia, inclusive, é diferente. Mas conta a historinha de um menino que sai de casa para ir buscar comida, o pouco dinheiro que ele tem. E aí, nesse caminho, ele vai passando por uma série de histórias com morais da história, mas ele gradativamente vai se ferrando na história, né? Ele vai perdendo, ele perde a roupa, aí o dinheiro que ele tinha, uma onça come. Assim, bem o nível do estereótipo absurdo da pessoa negra africana, assim, do que a escritora achava que um menino negro africano, que inclusive ela coloca na Índia. Enfim, tudo isso pra dizer que a ideia dele de fazer o Charlie como um menino negro não era uma ideia do tipo, deixa eu colocar aqui o menino negro como um protagonista, pra dar voz, pra trazer um outro ponto de vista. Zero era. Zero era. E aí, quando os Oompa Loompas aparecem na história, aqui a gente já vai até falar um pouco da história, mas é porque não tem como, da história do livro. No original, o Willy Wonka está viajando pela África, aspas, África subsaariana, nas profundezas, é assim que está escrito, né? Nas profundezas, quando ele encontra essa tribo, aspas, né? Tudo aqui aspas. E são esses homenzinhos muito pequenos. No original, eles são negros, né? Eles têm a cor do chocolate. Então, eles se confundem com o próprio chocolate. E aí tem vários trocadilhos. Eu não sei que edição você leu, Andréia. Eu li uma edição da Martins Fontes. Não, a minha é da galera. Da galera Record. Eu não sei como é que eles fizeram, mas, por exemplo, na que eu li da Martins... porque o que acontece? Aí, tudo bem, o Willy Wonka vai, descobre essa tribo, que são homenzinhos pequenos e estão morrendo de fome, todo esse estereótipo, né, do homem desnutrido, da criança desnutrida, que só comem lesmas verdes. Isso. Mas o alimento favorito deles é o cacau, que é a fruta que vai dar origem ao chocolate. Então, o Willy Wonka tem a brilhantíssima ideia de oferecer que eles venham com ele em troca de trabalhar por comida. Cacau. Por comida, exatamente, por cacau, que é a comida favorita deles e tal. E aí ele conta isso no livro, né? Que ele traz eles dentro de caixas e extravia
essas pessoas. E elas basicamente não saem da fábrica, ninguém sabe por que elas por que elas não saem, mas aí fica evidente. E não bastasse isso, tem um trecho que ele sai andando pelas salas dentro da fábrica, que ele passa por uma das salas, que é uma sala de chicote. Isso me dói muito, assim, coisa do chicote. E aí, em inglês, eu não vou saber dizer, mas ele faz um trocadilho. Porque o que acontece? Uma das meninas, eu acho que é a Violeta. Isso, que é o do creme batido, né? Do chantilly no filme. Que fica. Isso. Né? Que ela vira e diz assim: por que você tem uma sala de chicotes? E aí ele diz, ironicamente, né? Ele diz, chicotes de 3 pontas. Chicote, imagina. E aí ele diz, não, mas é pra bater o creme. Em inglês, eu não sei, não achei a palavra, mas existe um trocadilho entre chicote e bater, mas a palavra é diferente, mas o sentido é o mesmo, que é bater o creme, né? Aqui em português a gente usa o bater com o chicote e o bater o creme. A gente usa a mesma palavra, mas em inglês são palavras diferentes. Uma coisa é você bater com o chicote, outra coisa é você bater com o creme. Mas ele faz esse trocadilho com a palavra pra, como assim, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ele tá ali, na verdade, falando dos chicotes pros umpa-lumpas. Então, é bem complicado. Porque aí faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar num autor de literatura infantil que tem um background assim, muito, muito complicado, um pensamento extremamente difícil, e aí a gente chega na nossa versão Brasil aqui, né? Que é o Monteiro Lobato. E aí, muitas vezes, eu falei isso, a gente falou aqui do Monteiro Lobato, a gente citou, e muita gente fala assim, não, André, você tá louca. Você tá doida. Monteiro Lobato, imagina, Monteiro Lobato, racista, eugenista, imagina. Não tem isso na obra do Monteiro Lobato. E aí, eu mandei pra Gabi a primeira página do Reinações de Narizinho. A primeira página. Eu vou ler o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo e sexto parágrafo. Vou ler o quinto e o sexto parágrafo. Primeira página. É a primeira página, tá? Assim. Na casa, eles estão apresentando as pessoas que moram na casa da Dona Benta. Na casa, ainda existem 2 pessoas. Tia Anastácia, negra de estimação, que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é de ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta, sem a ter ao lado. Nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre os 2 pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Suas águas muito apressadinhas e mexeriqueiras correm por entre pedras negras de limo, que Lúcia chama de as tias Nastácias do Rio. Nossa Senhora. E aí, durante o livro, a gente vê como um beiço de negro, como... E o negro sempre, por exemplo, para se referir à tia Anastácia, ele falava assim, e a preta dizia. Então, e aí as pessoas podem falar assim, não, mas isso não tem problema, né? A negra dizia. Traço distintivo que distingue é o outro. Então, assim, a gente tem sempre que prestar atenção quando a gente está lendo, porque
significa que ele não é o igual, ele é o outro. Então, toda vez que eu vou fazer que eu vou usar, né, que eu vou indicar quem tá falando, e ao invés de eu falar assim, tia Anastácia disse, eu dizer, a negra disse, significa que só existe ela dentro, e ela é o outro. Então, isso só no Rei Nações de Narizinho. E assim, eu li a primeira página. Eu li o 4º e o 5º parágrafo da primeira página. Então, assim, o livro, eu acho que eu já disse aqui algumas vezes, eu não fui uma leitora quando criança do Monteiro Lobato. Eu tive que ler depois, para a faculdade. E eu não tinha ideia. Eu não tinha a mais puta ideia de que era assim. Quando eu li a primeira página, eu quis jogar o livro pela janela. Falei, não vou ler mais. Tipo, não vou conseguir. Né? Então, assim... E aí, um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, porque o Monteiro Lobato, para quem não sabe, entrou em domínio público ano passado. E aí, como é que funciona isso? Como é que funciona o domínio público, né? Aqui no Brasil, depois de 70 anos da morte do autor, a obra entra em domínio público. O que é o domínio público? Eu posso utilizar a história e eu posso utilizar as personagens para a recriação de outras coisas ou para editoras menores publicarem essas obras. Então, hoje, qualquer editora pode publicar Monteiro Lobato. É isso. Ah, mas isso é justo? Ah, isso não é justo? Ah, mas por que as coisas entram em domínio público? Eu não quero fazer uma discussão aqui. Depois a gente até pode conversar num segundo momento. Mas nós temos que lembrar que todas as ideias que estão por aí, essas ideias elas vieram de algum lugar, né? E elas todas partiram de uma espécie de inconsciente coletivo de todo mundo. Então, nada mais justo que elas voltem para isso. Isso é o domínio público. Nada surgiu do nada, né? Então, assim, nada que foi feito surgiu do nada. Exato. Então, assim, nada mais ok que essas coisas voltarem para esse domínio público. Pois bem, Monteiro Lobato entrou em domínio público ano passado. Aí vocês me perguntam, mas isso não era da Globo? O que a Globo fez, por exemplo, a Globo fez um desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se eu quiser replicar aquele desenho feito pela Globo, eu vou ser processada. Por quê? Porque todo o design de produção, as cores que foram usadas, tudo isso foi pensado pelos artistas que fizeram aquele desenho animado. E estão registrados para ele. Mas eu posso fazer a minha versão da Emília, a minha versão do Visconde de Sabugosa, né? Isso está livre para que seja feito. Então é isso que é o domínio público. Tudo bem? Pois bem. Aí o que fizeram? Alguns autores começaram a editar os livros do Monteiro Lobato e torná-los mais palatáveis para os dias de hoje. O que é isso? Tirar todas esses trechos que são mais discutíveis. E é isso que estão fazendo também com o Roald Dahl. Né? Exato. Inclusive, Gabi, você pegou algumas coisas da Fantástica Fábrica de Chocolates que mudou, não foi? Isso, porque o que eles fizeram, por exemplo, com a Fantástica Fábrica de Chocolates, né? E aí é complexo, aí nós começamos a entrar em questões... Porque, por exemplo, a edição que eu li da Martins Fontes, ela nem é uma edição assim tão recente, tá? E ela já tem algumas alterações, né? A gente percebe que os Umpa-Lumpas, por exemplo, vieram de algum lugar, mas as ilustrações não são deles negros, e nem a referência está ali porque no original eles dizem que eles são
escuros como chocolate. Né? E aí já tem essas mudanças, por exemplo, na edição que eu li. Ele não fala em África, não existe a palavra África na minha tradução, por exemplo, né? Tira-se essa na minha ideia. também não. Não tem essa referência direta. Olha como eles descrevem os Umpa-Lumpas na minha versão aqui. O Umpa-Lumpa fez uma referência e sorriu, mostrando os dentes lindos e branquinhos. Sua pele era clara, seus cabelos castanhos dourados e sua cabeça chegava bem na altura dos joelhos do Sr. Wonka. Usava uma pele de veado sobre os ombros. Olha só, deixa eu ver se eu acho a minha aqui. Aqui, ó. Fez uma reverência e sorriu, mostrando seus dentes lindos branquinhos. Isso. Sua pele, olha só, era cor de rosa clara. Então. Seus cabelos castanhos dourados e sua cabeça chegava bem na altura dos joelhos do Sr. Wonka. Usava uma pele de veado sobre os ombros. É bem parecido. O meu só não tem o rosa aí, mas tem a sua pele mas era forçado, clara. Hein? Forçado. Forçado. Originalmente, os Umpa-Lumpas eram escravizados. Eram pessoas escravizadas. Tanto que no filme de 71, uma das curiosidades é que o tom alaranjado do rosto foi porque os produtores perceberam que era uma caricatura dos pigmeus africanos. Então eles pegaram e deixaram a cor da pele alaranjada. E pra gente já chegou, então, já chegou modificado. As alterações da reescrita não dizem, apesar de já termos diferenças nas nossas edições, por exemplo, a reescrita não trata especificamente disso. Trata de aparência física. Então, palavras como gorda foi mudada para enorme, né? Os adjetivos, por exemplo, gorda virou enorme. O personagem Augustus Gloop, né, que é o gordinho, ao invés de enorme, né, a palavra fat, que é o gordo, foi tirada dos livros. Aí a senhora Tweet, dos tweets, não era mais feia e bestial, ugly and bestial, mas simplesmente bestial. No livro, na Fantástica Fábrica de Chocolates, uma estranha língua africana não é mais listada como estranha. Então ele diz que é só uma língua africana. As palavras louco e desequilibrado também foram retiradas por causa da preocupação com a saúde mental. Esse é outro ponto que a gente queria falar aqui, né? Que a gente ficou com vontade de conversar, porque... qual é a minha questão? Eu acho que é um tipo de leitura que André e eu estávamos comentando, parte de uns pressupostos argumentativos, de algumas premissas que são complexas. Porque você parte do princípio que a criança não vai ter espírito crítico, o que em parte pode ser verdade, porque ela está se formando, mas não só, né? Quando eu reassisti aos 2 filmes, por exemplo, eu fiquei com uma impressão muito forte. E olha que eu tenho um olhar diferente para isso, porque eu não faço parte do grupo, mas eu achei bastante gordofóbico mesmo, assim. Achei bem complicado. O filme, não tô nem falando da obra, tá? A escrita da obra traz também isso, mas ela, pra mim, não pareceu bruta, né? Não pareceu grosseira, né? Mas os filmes, ambos, inclusive, eu acho que são, né? Mas eu acho que é isso. Você parte, por exemplo, de um princípio de que aquela criança não tem juízo crítico. Ou que ela vai ler aquele livro, sentar numa mesa, num sofá, sozinha, e ler aquele livro numa bela tarde, sem ninguém ali com ela, ou ninguém eu acho que vai... é aí que me pega. Acho que é isso. A gente simplesmente ter essa noção fetichizante do objeto livro, que vai trazer um conhecimento, então você dá para a criança. Isso. E a criança que se vire com aquilo ali,
sem ter o mínimo de mediação daquilo que a criança está lendo, né? Então, eu acho que é preguiçoso a gente simplesmente tirar meia dúzia de palavras dali, né? Eu falei para a Gabi que entre as coisas que a gente foi lendo e tudo mais, teve uma, que eu não vou me lembrar agora, teve uma jornalista ou uma editora, não me lembro bem, que ela falou assim: não, mas aí a gente tem que conservar a liberdade de expressão do autor. E aí a nossa crítica aqui, para a reescrita disso, ela passa longe, porque preconceito não é opinião, assim. Então, não é liberdade de expressão para se dizer o que se quer. A nossa discussão aqui não é essa. A nossa discussão aqui é: eu quero que a criança leia Tia Anastácia, a negra de estimação, e que a criança olhe aquilo e diga: isso não está certo. Exato. Isso não se pode fazer. Isso não se pode fazer. E se a criança não fizer isso, que essa leitura seja mediada pelo pai, pelo professor, por quem deu esse objeto, livro, na mão dessa criança. E fale: você não achou nada esquisito aí, não? Tipo, você foi normal? Você leu? Você leu? Mesmo? Você entendeu? Porque tem isso também. Porque as pessoas tratam criança como idiota, né? E criança não é. E principalmente porque esses livros, eles também podem ser tratados em escola, por exemplo. Sim. Você pode ler para uma criança na escola esse livro. E aí ainda melhor, porque aí é um professor, uma professora, né? A gente tá falando de uma leitura em grupo, que a gente pode trazer as questões que estão escritas ali, você pode provocar essas crianças a refletirem mesmo, a trazerem histórias delas, a levarem para casa. Então, assim, perde-se uma oportunidade de problematizar essas questões a sério. E eu acho que a censura aí, ela opera não no sentido de você limitar a liberdade do autor, mas no sentido de que você limita a problematização mesmo, né? Você limita a possibilidade justamente de provocar uma formação naquela criança. É justamente ao não enxergar a possibilidade de uma formação crítica que você limita a possibilidade da formação crítica. Eu não sei, tá? Eu não trabalho com crianças, eu não sou professora de crianças, eu não tenho filhos. Mas eu tendo a crer que se um dia eu for uma mãe, eu vou me forçar, vou querer ter o hábito de ler com aquela criança, com essa minha filha, meu filho, sei lá. E eu acho que esse livro, por exemplo, seria um momento interessante de fazer esse tipo de conversa, né? De ter essa pausa, de perguntar. Eu acho que é uma visão que pressupõe uma análise dessas crianças, uma análise, uma visão de como a literatura... É o que a Andrea falou, é uma ideia de que a literatura está formando. Ou teve uns anos, acho que uns 3 anos, talvez antes da pandemia, eu não lembro, mas se não foi nas vésperas ali, ou durante, no começo, que eles cancelaram o Com Açúcar com Afeto, do Chico Buarque, né? Que é uma música conhecidíssima de todos nós, que se você não conhece, você vai digitar aí no Google, vai ler, vai ouvir, que diz que, pra mim, pode ser lida de um viés irônico, por exemplo, entendeu? Não é porque ele está escrevendo aquilo que ele concorda com aquilo. É um tipo de visão que é complicada, né? Então, a gente vem num movimento, acho que de uns 5, 6 anos pra cá, desse revisionismo, né? De tentar olhar, por exemplo, a Andrea falou sobre o Monteiro Lobato, a gente tá falando sobre o Roald Dahl, mas quantas pessoas, quantos escritores, escritoras, produtores não tiveram
suas obras questionadas de um tempo para cá, né? E qual é a postura que a gente teria com essas obras? Você veio com a música do Chico. Moreira da Silva, não sei se eu já falei dele aqui, se eu já falei, me desculpem, mas é o que eu acho que essa música ela é muito exemplar. A letra é o seguinte: na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito. Bater numa mulher que não é sua. Você vê as pessoas ouvindo Moreira da Silva hoje? Não. Pois bem. Qual que é, pra mim, é a história da Amélia? Isso, Amélia não tinha menor vaidade. A Amélia que era mulher que era de verdade. mulher de verdade. Uhum. Você vê as pessoas ouvindo isso hoje? Não. Porque ficou para trás. E o que eu quero dizer com isso? Autores como Roald Dahl, eles ficariam para trás. O que acontece? É uma vaca que ainda dá leite, e dá muito leite. Uhum. Então eles não vão fazer isso. Né? Eles poderiam deixar esse autor morrer. Mas eles não vão fazer isso. Né? E eu não estou falando nem pela qualidade, aí seria um absurdo, seria... Não é isso, gente. Moreira da Silva era ótimo. A minha questão aqui não é essa. A minha questão é que, dependendo dos tempos, os valores vão mudando e as coisas vão ficando para trás. Só que o que acontece? A própria Disney anunciou há um tempo atrás que ela não faria coisas de propriedade intelectual novas. Então, o que isso significa? Que ela vai ficar ordenhando tudo que já existe. Então, a gente só vai ver, durante algum tempo, continuações de propriedades intelectuais já existentes. Porque as pessoas não querem mais fazer nada novo. Elas não querem mais se arriscar. As empresas não querem mais se arriscar. Ficou tudo tão megalomaníaco que as empresas não querem mais se arriscar. É isso, né? Por que tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi tão revolucionário e fez tanto barulho? Porque era tudo diferente de tudo que a gente tinha visto. E porque estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Estava fazendo tudo igual. Né? Então, assim, isso, no caso dessas palavras de isso vai ficar para trás, isso, não sou eu que estou dizendo, é o Philip Pullman. O Philip Pullman, o escritor que escreveu A Bússola de Ouro, né? Ele falou assim, gente, se Dahl é ofensivo, para de publicar. Por que vocês vão continuar publicando? Então vocês vão mexer no texto do autor e vão continuar publicando? É isso, né? Entendeu? Então vocês não vão passar. Por quê? Porque vende. É por isso. Porque já tem um lastro. Vocês estão querendo continuar porque vende. Vocês não querem. Por que não publica autores novos? Porque o Roald Dahl vende. Então é muito difícil a gente sair desse ciclo. É a história do Monteiro Lobato. Quando a gente pensa em literatura infantil aqui no Brasil, é sempre o Monteiro Lobato. Aí o pessoal esquece de Ruth Rocha. Aí o pessoal esquece de... É isso. Você entendeu? Exato. Tem N outras e outros, né? Galimedes José, N... Um monte que daria para falar aqui. Mas as pessoas continuam falando de Monteiro Lobato. Ah, André, mas você é contra que Monteiro Lobato continue sendo publicado? Não. Eu só acho que, nesse caso específico, ou você deixa o tempo se livrar do que não do que não precisa estar, ou
aquilo é tão importante. Por exemplo, no caso do Monteiro Lobato, para nós, eu acho que ele é uma figura muito emblemática, né? Se a gente quer continuar falando de Monteiro Lobato, porque o desgraçado escreve como ninguém, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, né? Eu acho que tem que ser uma leitura mediada. Não dá para largar o livro como esse fetiche do objeto que vai formar, sem ter uma mediação ali de perto disso, né? Exato. Então, é isso. É um tema que nos interessa muito sempre. Mas a gente gosta. A gente gosta porque a gente acaba tentando entender, inclusive, a indústria, porque é muito complexo, né? Se não deixar... Porque, por exemplo, teve o filme agora, do Wonka, né? Com o menino Chalamet aí. Isso. Não assisti, inclusive. Também não assisti. Me falaram que é bom o filme. Mas assim... Tô curiosa. Eu não tô, não. Confesso que não tô, não. Tô curiosa. Eu tô. Então, assim, eu acho complexo. Eu acho que acho que é pra além, acho que é pra muito além da simples coisa assim, o texto é tão bom que eu, por exemplo, no caso do Monteiro Lobato, me dá um pouco de nervoso pensar que as pessoas estão mexendo no texto do cara. É porque você acha que o texto dele, que ele está num pedestal... Não, é porque era o texto. O texto do Monteiro Lobato, ele é muito bom. Assim, como texto. Então, a pessoa se achar na pretensão de que ela pode mexer no texto do Monteiro Lobato é muito complexo, entendeu? Assim, muito. Para isso. E para além disso, você está maquiando uma realidade que existia. Para além disso, né? No caso do Monteiro Lobato especificamente, né? Eu não estou dizendo que todo mundo na época dele era assim, mas assim, a gente está falando do período do positivismo, entendeu? Tipo, possivelmente sim. Possivelmente a grande maioria da elite intelectual brasileira era eugenista. Entende? Assim, para finalizar todo esse caldo e ver se a gente consegue dar um rumo nisso aqui, eu acho que só mexer em termos, não, eu acho que tem que manter o texto, tem que fazer essa mediação de leitura se quer manter isso para os leitores mais jovens. E se não, deixa o tempo, né? Como já diria o Caetano, o tempo é um dos deuses mais lindos, né? Então, pois é. Deixa o isso, tempo curar essas coisas. Bem-vindos, meus amigos. Bem-vindos à minha fábrica de chocolate. Querem se aproximar, por favor? Veruca! Filhinha! Aquele é o Slugworth que lhe falei! Bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Eu me alegro que tenham vindo. Hoje vai ser um dia muito movimentado. Eu espero que gostem. Eu acho que sim. E agora, por favor, mostrem os seus bilhetes. Eu sou Veruca Salt. Minha querida Veruca, é um prazer. E como está linda nesse casaco de vison. Tenho mais 3 no armário. E Sr. Salt, é um prazer conhecê-lo. Querem passar para ali, por favor? Augustus Gloop. Augustus, meu caro amigo, que prazer vê-lo em tão boa forma. E esta deve ser a radiante senhora Gloop. Por aqui, por favor, minha senhora. Violeta Beauregard. Querida criança, bem-vinda ao Wonka.
Que tipo de chiclete tem aqui? Um encanto, um encanto. Sam Beauregard, mestre Wonka. É um prazer, meu caro senhor. Sempre que quiser comprar um automóvel é só chamar Sam B. Meu telefone está no cartão. Minha companhia é uma garantia. Vamos? Eu sou Mike TV. Bang! Te matei! É um prazer conhecê-lo, Mike. E a senhora TV, muito prazer. Que adorável filhinha a senhora tem. Obrigada. Por aqui, por favor, sim. Charlie Bucket. Muito prazer, Charlie Bucket. Eu já li sobre você nos jornais e estou muito feliz por você. Quem é o cavalheiro? Meu avô, vovô Joe. Muito prazer, senhor Joe. Encantado, arrebatado, deliciado. Tudo pronto? Sim? Pronto. Ótimo. Bom, a Fantástica Fábrica de Chocolates, ela foi publicada, como já dito, um pouquinho antes, lá em 1964. O que nos faz dizer que depois de 7 anos ela foi adaptada para o cinema pela primeira vez, que foi em 1971. Então, quer dizer, o sucesso foi estrondoso, não é mesmo? É. Bom, a obra em si, falando do texto, que na verdade em inglês é Charlie and, né? Então, assim, seria Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates, porque esse livro tem uma continuação, inclusive, né? Que é Charlie e o Elevador de Vidro. Mas a gente acaba conhecendo só a Fantástica Fábrica de Chocolates sem o Charlie. Mas o Charlie, é claro, é a personagem principal aí dessa história, né? Tanto é que o narrador dessa história é um narrador em terceira pessoa, onisciente, mas ele é um onisciente que fica ali grudadinho com o Charlie. E normalmente ali a partir dos anos 60 a gente vai ver muito disso, que é aquele onisciente que fica grudado com a personagem principal. Então a gente sabe o que a personagem principal pensa, a gente sabe o que... muito raramente a gente vai saber o que os outros pensam, né? Então esse onisciente fica mais grudadinho ali com a personagem principal, né? O livro que eu li e o livro que foi publicado lá em 64, ele teve as ilustrações do Sir Quentin Saxby Blake. Na verdade, ele é mais conhecido como Quentin Blake. Nascido em 1932, ainda vivo. É Sir, olha só, veja você. E ele foi responsável por 18 livros, né? Do Roald Dahl, incluindo a Fantástica Fábrica de Chocolates. Então foram 18 que ele... e os desenhos dele são lindinhos, assim, né? E ele tem uma página, eu vou deixar o link com biografia e tudo mais, e uma galeria com as... tem o estúdio dele de desenho, enfim, para quem gosta, eu vou deixar aqui. E aí tem uma frase que abre a biografia dele no site dele, que fala assim: Quentin Blake nasceu nos subúrbios de Londres em 1932 e desenha desde que se lembra. Desde quando que ele desenha? Desde que ele se lembra. Amo, que fofo. É muito fofo, né? Muito. Mas a história do livro, né? Bom, basicamente, como todo mundo acho que já deve ter visto, ou se você não estava numa caverna, o que era a história do filme e é a história do livro, basicamente, né? O Charlie, ele é um menino muito pobre, que vive numa casa só de adultos, e os pais, né, a mãe, o pai e os 4 avós, ele é a única criança ali. E aí, ele é uma criança com muita esperança, porque tem esse lugar do muito pobre e muita esperança. No caso do Charlie, é inversamente proporcional, né? Então, o que ele tem de muito pobre é o tanto de esperança que ele tem. E aí, é anunciado que o Sr. Wonka, que é o dono de uma grande fábrica de chocolates da cidadezinha ali, que já está sumido, é um homem extremamente excêntrico, que a fábrica
um tempo fechou, depois voltou a funcionar, ninguém sabe muito bem como que ela voltou a funcionar, porque mandou todos os funcionários embora por conta de espionagem industrial, enfim. Ele quer levar 5 crianças para dentro da fábrica para que elas conheçam a fábrica. E o que ele faz para isso? Ele coloca 5 bilhetes dourados dentro do chocolate whatever, que tem lá o nome de chocolate, que é uma barra específica, e que essas crianças, assim que elas encontrarem esse bilhete num dia determinado, elas vão para a fábrica para conhecer a fábrica de chocolates. E ali acontece N absurdos, né? Na história, como é isso, né? Um belo resumo. Né? Ali acontece N absurdos. N absurdos, né? É um bom resumo, belo resumo. O Charlie, ele é o último a conseguir, né? Mesmo porque até os avós, um dos avós dele fala que as crianças que têm mais dinheiro é que vão conseguir. E o Charlie era uma criança que ele só conseguia chocolate no dia do aniversário. Ele ganhava como presente de aniversário. Então, assim, tudo que faz o Charlie acabar ir para a fábrica de chocolates é tudo sorte. Tanto que ele fala assim, né, no filme de 2005, ele vai enumerando, e aí quando chega no Charlie, e isso é uma pontuação que eu tenho certeza que foi feita pelo Tim Burton, que ele fala assim, e você tá aqui só por conta da sorte. Então não foi mérito, não foi nada, você só tá aqui. Porque não tem isso no livro, não né? Tem, não tem. Você tá aqui por conta da sorte. Quer dizer, isso tá ali, você percebe, né? Porque o que acontece, ele tenta 2 vezes antes dele, 3 vezes antes dele pegar a barra, mesmo quando ele consegue encontrar, quer dizer, que ele consegue não, né? Que ele encontra por acaso uma moeda, ele compra a primeira barra que vem normal, né? Normal. E ele só tá comendo porque a família dele, o pai trabalha numa fábrica de pasta de dentes e ele é mandado embora. E assim, eles só comem sopa de repolho e batata. E tá todo mundo ficando muito magro, as pessoas estão ficando desnutridas, né? E no texto do livro, isso é um contraponto maravilhoso, assim. Porque toda vez que vem isso, então... E isso também é um pouco complexo, né? A gente precisa saber até onde é que isso vai. Porque, por exemplo, o Augusto Gloop, que é o menino gordinho, o alemão gordinho, que vai para a Fantástica Fábrica de Chocolates, tudo que eles têm em excesso, tudo que essas crianças que conseguiram ter em excesso, o Charlie tem em falta. Então, ele é um reflexo, todas essas crianças são reflexos do que falta no Charlie. Então, por exemplo, essa coisa do comer o tempo inteiro, de estar sempre com fome, do Augusto, é o Charlie não comendo, ficando extremamente magro, que isso é colocado no livro, para que os avós consigam comer. Então, essas crianças, na real ali, elas são espelhos do que o Charlie não é, ou da falta do que tem no Charlie. Então, ele consegue lá o bilhete dourado, mas não, ele é o último, lembra que eu falei? Então eram 5, então tem 4 que precisam desse bilhete, né? Então o primeiro que ganha é o Augusto Gloop, que é o menino gordinho. Depois, e aí os nomes em português, na minha tradução, por exemplo, tem o Augusto Gloop, né? Que é quase um Isso, todos os nomes... É quase uma onomatopeia, né? Os nomes em geral ali, todos têm um porquê, né? Isso. Violeta Chataclete, que é a menina que masca chiclete o tempo inteiro, que é a campeã de mascar chiclete. Aí tem a Veroca Sal, na minha tradução.
ficou Veroca Sal. E Na Miguel minha, a Veroca é Salt. Salt. Então. Mas é a mesma coisa, é a mesma né? coisa. O efeito é o mesmo, eu acho. E o Miguel Tevel. Isso, no meu também, Tevel. Miguel Tevel, que é o menino que gosta de TV, né? Isso, Tevel, exatamente. É o Tevel. Então, assim, o Augusto Gloop é esse que a gente falou que é mais gordinho e que tá comendo o tempo inteiro e ele tem essa adicção por comer, né? Então ele tá comendo ali o tempo inteiro. A Violeta Chataclete, ela é extremamente competitiva, né? Então, nos filmes isso fica mais latente e no filme de 2005 ainda mais, porque ela faz um monte de esportes, a mãe também, né? Exato. Mas leva ela num extremo ainda mais, né? Isso, mas aqui ela também é competitiva, tanto que ela fala, eu estou... Eu tenho o recorde de mascar o chiclete, né? Até por isso que é o chataclete, né? O chataclete, né? Chataclete, exato. Chataclete. Então, assim, até por isso esse momento valeu o episódio todo. O quê? O chataclete? Chataclete. Amém. Ai, Senhor, obrigada por viver esse momento. Ai. Então, assim, ela é competitiva, coisa que o Charlie não é, assim, em hipótese nenhuma. A Veroca Sal é uma menina extremamente mimada, e nesse lugar o Charlie, coitado, não tem. A menina é mimada e ela praticamente toma conta do pai, assim, é mimada num nível de snob, de tudo mais. E o Miguel Tevel, que é a criança que só quer saber de TV. E o que eu acho muito curioso, ele é uma crítica muito clara contra a cultura, né? Essa coisa da televisão, na década de 60 ali, né? Tanto que a musiquinha fala isso, a musiquinha quando o Tevel sai, né? Que toda vez que acontece uma grande coisa com as crianças, os Umpa-Lumpas entram para levar essas crianças para serem tratadas. E toda vez que elas levam, eles cantam uma musiquinha. Ao estilo do teatro grego. Total, que fazia total. O coro, né? O coro do teatro grego, né? Que eles tinham sempre que contar o que estava acontecendo, fazer uma... E no caso do Miguel Tevel, ele dá uma dessa. E aí, o que o Tim Burton faz? Ele tira a coisa da televisão e coloca os videogames. Tanto que ele deixa o menino que é a mesma crítica. Porque, por exatamente exemplo, a mesma, na verdade. mesma crítica, que eles colocam assim, que a televisão deixa as crianças violentas, porque o menino tem não sei quantas arminhas de brinquedo, e que o videogame deixa a criança violenta. Que quando o Miguel Tevel do filme, né, quando ele chega, e de 2005, quando ele chega na Fantástica Fábrica, que eles abrem lá e eles já estão naquele lugar onde tem a cascata de chocolate e tudo mais. Quando eles chegam ali, o Willy Wonka fala assim, vão por aí, se divirtam. E a criança é extremamente violenta, ele abre, ele chuta, e aí ele fala assim, meu filho, né, ele tá com o pai na versão de 2005. O pai meio que fica tipo, pare. Meu filho, para com isso ali. Mas ele falou pra nós nos divertirmos. Então é no mesmo lugar da violência, né, de que a televisão deixa a criança violenta e que os videogames deixam a criança violenta. É exatamente nesse mesmo lugar, né. Mas, bom, os 5 vão parar na Fantástica Fábrica de Chocolates, né, na fábrica do Willy Wonka. E lá as coisas começam a acontecer durante a passagem. Como é que você falou? Coisas muito esquisitas acontecem. Muito esquisitas acontecem nessa fábrica.
A primeira delas é com o coitado do Augusto Gloop, que vê aquele rio de chocolate, porque pensa, né? E aí, olha só, a gente já falou aqui da função do paladar e dos doces, especificamente, na literatura infantil. Sim. Aqui é no 25º nível, né? Porque Exato. o Doll, ele não demoniza o doce. Ele não faz isso. O açúcar e o doce aqui é um lugar de... Pelo contrário, né? Na verdade... Pelo contrário, é um lugar de esperança, de esperançar, né? É um lugar mágico, né? É um outro lugar, assim, né? Essa coisa da capacidade da experiência sensorial mesmo, infantil, através dos doces. É isso, né? É isso. Tanto que é muito curioso, por isso que eu acho muito curioso colocarem um pai dentista pro Willy Wonka. Não é. Porque, de novo, 2005. entra naquilo que a gente vive falando aqui, que é uma espécie de erro de leitura da personagem, né? Exato. Bom, e aí esse menino pega e cai, né? Primeiro que o Wonka fica puto, porque a criança tá bebendo lá de mãozada o chocolate. Literalmente. Né? E ele fala... Meu chocolate não pode ser tocado por mãos humanas. Faz uma conchinha com a mão e manda ver. E aí a criança cai no rio de chocolate e ela é sugada por um cano, né? E aí tem toda essa história. Aí fica presa, entalada no cano, porque a criança é gorda, né? Então, e no filme, né? No de 71, quando o menino é apresentado, o Willy Wonka vira para ele e fala assim: nossa, estou vendo que você está na melhor forma. Ele solta essa para a criança. Exato. No caso do Willy Wonka de 2005, ele vira e fala assim para a criança... do tipo, você tá da coisa do gordo mesmo, da gordofobia, que foi mais ou menos isso que a Gabi falou. Exato, é isso que eu tava falando, como é incômodo, né? É bem incômodo. É incômodo mesmo, é uma coisa, eu acho que é gordofobia mesmo. Eu acho que é a palavra, gordofobia, é muito esquisito, assim, porque incomoda, né? Você assiste aquilo... Ai, não sei, me incomoda. E olha que eu não sou de me incomodar, é o que eu falei, né? Mas me incomodou muito, assim, bastante. E aí, o menino... E aí ele fica preso no cano, aí de repente ele sai do cano, ele vai para um outro lugar, e aí a mãe vai, né? Aí os Umpa-Lumpas chegam, assim, olha, leva a criança lá para onde ela vai sair, se não vai ser incinerada, se não vai virar caramelo. E aí tem essa dubiedade, né? Do tipo... O tempo todo, né? Mas... ele estragou o meu chocolate. Não, mas o meu filho pode morrer. Mas ele estragou milhares de litros do meu chocolate. Então, tem essa coisa o tempo inteiro da... Fora que ele fica o tempo todo tendo... Ele fica o tempo todo tendo memórias, né? Ele tem lapsos de memória do passado, assim. Isso. É como se ele estivesse usando esse momento... uma terapia pros traumas dele, alguma coisa assim. Ou como se ele tivesse... No filme, você diz, né? No filme, no filme, tô falando, tá? No filme de 2005, inclusive. Isso, porque no anterior não tem essa questão. Não tem. Mas ele fica ali... ele fica ali o tempo todo tendo esse remember, né? Ele fica o tempo todo voltando naquela história traumática, na família, no pai. Como você disse, o pai que é dentista, que não quer que ele... Que é o Christopher Lee, inclusive. Precisamos dizer que o pai é o Christopher Lee. Precisamos. Né?
Enfim, e aí a criança some, né? E aí a mãe e a criança some. Então ele vai se livrando das crianças uma por vez ali, né? Então, mesmo porque no bilhete está escrito que uma das crianças vai ganhar um prêmio, né? Enfim. Bom, e aí, dessa toada, o primeiro a assumir é o coitado do Augusto Gloop, que some lá no Rio de Chocolate. Aí depois, a Violeta Chantecler se transforma em um... Vou rir sempre, não importa. Se transforma em um mirtilo, né? Isso. Porque a menina... Eles vão para uma sala que é uma sala só de experimentos. Isso também no livro, do mesmo jeitinho. E aí a menina, ele fala assim, olha, tem um chiclete aqui que é para refeição, e a criança... E ela, me dá, olha. E é sempre nesse lugar do olha. Que por tem sua conta e um risco. lugar, exato, tem um lugar dessas histórias infantis, dos contos orais, né, que a gente fala, dos irmãos Grimm, das histórias com moral, das fábulas. Isso, vamos dizer os assim. Umpa Lumpa, eles vêm nesse lugar. Quando eles vêm cantar as músicas, é exatamente nesse lugar da moral da história, para cada uma dessas crianças. Porque no final das contas é isso. São crianças horríveis. E a gente começa a perceber que são crianças horríveis, porque quando elas recebem, elas são apresentadas na TV. E aí os avós do Charlie falam, nossa, que criança horrível. Nossa, que criança insuportável. Nossa, que criança mimada. Então a gente sabe que são crianças que precisam aprender uma lição. Todas elas, né? Isso, tem sempre a moral, né? Tem sempre a moral. E aí essa menina, porque ela é a famosinha lá dos chicletes, ela vai comer. E aí no final, aí começa, né? Ai, porque eu tô sentindo uma sopa, depois vem a refeição inteira. Quando chega na sobremesa, é o que não estava muito bem feito. E aí ela acaba virando, no filme fala amora, mas na verdade é um mirtilo, né? Um blueberry. Ela começa a ficar com o nariz roxo, daqui a pouco ela tá toda roxa e ela tá imensa. E aí mandam a menina pro... Que é que eles falam, Violeta, você está violeta. Você está violeta, é muito bom, né? E aí mandam a criança pro lugar de sucos, para que ela seja espremida. Eu amo. Eu amo que é muito legal, porque todos os trocadilhos e tudo que acontece com as crianças remetem toda hora à fábrica, né? Isso. É como se a fábrica, não sei, assim, virasse uma referência, né? De ser no mundo, né? Isso. Bom, aí tem um lugar em que as nozes são separadas para colocar nos chocolates. E quem faz isso não são os Upa-Lumpas. Ora, vejam vocês. São esquilos que fazem isso. E aí a Veroca Sal, que quer tudo, ela falou que ela quer um Upa-Lumpa, ela quer tudo. Tudo que ela vê, ela quer, porque o pai dela pode pagar, né? Ela foi aquela menina que o pai comprou não sei quantas caixas. Milhares, centenas de milhares, né? Centenas e milhares de caixas do chocolate e colocou a fábrica dele todas mulheres que trabalhavam na fábrica para caçar o bilhete premiado. Então, assim, tudo que ela vê, ela quer. E aí ela viu os esquilos, que são treinados para saber se a noz é boa ou ruim. Percebem que ela é tão ruim quanto as nozes ruins e acaba indo para o incinerador. A criança e o pai que vai junto. Vai todo mundo para o incinerador. Então, assim, as crianças elas vão sumindo, né? O Miguel Tevel, que eu acho que é o mais divertido deles, o Onca tem nessas invenções malucas dele, ele tem um aparelho que faz com que uma barra de chocolate se materialize na televisão.
E o menino que é viciado em TV. Você sabe que o que eu mais amo dele é isso? Que ele tem umas criações assim, que é o sonho de toda criança. Tipo, o sorvete que não derrete no calor. Aí, o sonho, quem nunca assistiu qualquer comercial de qualquer coisa, assim, desses chocolates, ou de qualquer coisa quando você é criança, que você fala, ai, como eu queria que materializasse aqui, né? O chocolate agora, e aí ele cria isso, né? E você fica, nossa, que incrível, né? Aí o tal do Miguel Tevel, ele... O que acontece? Ele vê que o chocolate passa pela televisão e ele, que é uma pessoa que quer estar na TV, a vida dele é a TV, e ele vira pro Onca e fala assim, vou lá, e ele se teletransporta. Qual que é o grande problema disso? É que para você passar um chocolate para a TV, tem que ser um chocolate gigantesco para passar o tamanho normal. Ele é uma criança de tamanho normal, quando ele chega na TV, ele chega minúsculo. Exato. E no livro, eles falam assim, colocam no bolso do pai e falam assim, leva ele pra... Eu não sei o que de estirar, né? De esticar, da bala de que estica, porque a bala, aquela bala que, eu não sei se vocês já viram, aquela bala que a gente vai esticando, exatamente, que ele fala assim, porque a criança pequena é muito maleável. Tá escrito isso no texto. A criança pequena é muito maleável, então ela vai esticar. Pode ser que ele fique com uns 3 metros de altura. Aí fala, como? Não, mas ele vai jogar basquete, ele vai, né? Então, e é o que acontece, né? A gente acha que é isso que acontece no final, né? Só sobrou o Charlie, então o Charlie ganhou a brincadeira toda. Que era ganhar isso, e até então ninguém sabe, né? Ganhar o quê, né? Ele ganhou a possibilidade de ficar com a fábrica de chocolates. Por quê? O Onca não tem herdeiros e ele queria que uma das crianças, porque só a criança que vai entender, para que ele possa moldar a criança, né, do jeito que ele quer, enfim, que a criança que ficaria, e ele daria a fábrica para essa criança quando ela pudesse começar a administrar. Mas ele já queria dar para essa criança a fábrica. Nesse momento, o Charlie fica muito feliz, vão dar notícia para a família. E aí o que ele faz? Ele tem um elevador que não simplesmente sobe, desce, vai pela... Não é só sobe e desce. Ele também vai na horizontal, não é só na vertical. E, para além disso, também voa. Vira uma espécie... E vai na diagonal, né? Vai. E aí ele sobe e flutua. É uma espécie de helicóptero, elevador de vidro, né? Exato. É isso, né? E ele acaba chegando na casa do Charlie, fura o telhado e entra na casa e todo mundo fica, oh meu Deus, o que você fez, né? Não sei o quê. E aí o Charlie leva a família inteira para viver com ele na fábrica de chocolate junto com o Onca. E o livro termina desse jeito, né? Então, a bondade ela é recompensada, porque o Charlie é um menino muito bom, né? É uma graça de menino, inclusive. É um fofinho, né? Fofo. Ele é bem fofinho, ele é bem... Né? A família dele, né? Esses avós, assim, é uma coisa... Os avós da primeira adaptação, eu amo. Não são muito assim. mais legais? Eu amo muito, sério. São muito mais legais. São muito legais, são mais legais, concordo. E é muito curioso, porque, assim, o Charlie da primeira versão, na adaptação, eles quiseram muito aproximar. A gente tem que lembrar que o texto ele é um texto em inglês. Então, lembra lá do Mary Poppins, que eles quiseram aproximar bastante com... que a gente teve toda uma leitura da babá, né? Aqui, eles fazem uma leitura dessa criança pobre,
do período. Então, é uma criança que não tem pai. Então, diferente do livro e da adaptação de 2005, essa criança não tem pai, essa criança trabalha, ele entrega jornais, e tanto que o avô fala, ele tá trabalhando muito para a idade dele, né? A mãe trabalha, né? Então é bem distinto da forma como é apresentado ali. Então eles tentam aproximar mais com esse público americano e com esses signos de trabalho, de esforço, né, que é bem americano. De dignidade, né, vinculada a mérito, isso. Assim. Né? Tanto que na segunda adaptação o menino diz, não, nós não vamos. Isso. Né, ele tem um momento assim que ele... Porque quando ele ganha de fato o bilhete dourado... Ele volta para casa, né? Na adaptação ele volta para casa e aí eles pegam aquilo e falam, uau, então temos que decidir quem vai, não sei o que. Ele fala, não, nós não vamos, porque me ofereceram dinheiro pelo bilhete e eu vou vender o bilhete. A gente tá precisando mais de comida do que eu vá lá pro negócio, né? Então, acho que diz respeito ao que a Andrea estava falando mesmo. Então eles dão uma aproximada, assim, né? E aí tem umas coisas, assim, que a gente já foi falando, né? Então, que essa coisa do... E essa coisa do bilhete dourado, né? De ser essa ponta de esperança, né? Então, tem uns signos aqui que a gente... acaba vendo pela história, né? E aí, falando especificamente das adaptações, né? Que no nosso caso aqui foram duas, acho que são as únicas que existem, inclusive, né? Que é a de 71 e a de 2005. A de 71 tem umas curiosidades muito loucas, assim. Uma delas é que os produtores queriam que fosse o Fred Astaire que fosse o Willy Wonka. Sensacional. Não tenho como imaginar isso. Meu Deus, imagina que loucura que ia ser esse filme. Nossa, o filme senhora, ainda bem que não foi. Não é? O filme foi um fracasso de bilheteria. Assim. Ele só ficou bom, assim, só isso teve eu não sabia, bilheteria quando ele foi sendo repetido no cinema. Mas no primeiro momento ele foi um fracasso de bilheteria. Jesus, eu não sabia, não. O Doll odiou o filme. Ele não gostou do filme, né? Tanto que ele não liberou a continuação da adaptação. Lembra que eu falei? E tinha um outro que era o Charlie and the Great Glass Elevator. Que é a continuação do Charlie. Ele não liberou. E ele não liberou nenhuma adaptação do filme enquanto ele foi vivo, né? Depois que ele faleceu é que fizeram uma nova adaptação, mas até então ele não tinha liberado. Ele não gostou da adaptação, né? E também os Oompa Loompas, que eram, né, o pessoal lá, os laranjinhas. Os laranjinhas. Falaram que eles ficavam bêbados e ficavam fazendo pegadinhas com os outros atores. Amo. Sensacional. Assim. No caso da de 2005, também tem umas coisas, né? O Rio de Chocolate, do primeiro filme, ele era feito com uma mistura de chocolate e água, né? E dizem que o cheiro depois foi ficando terrível, assim. A mistura do quê? Era água, tinta e chocolate. Um pouco de chocolate. Meu Deus do céu, que horror, André. No caso de 2005, meu Deus, o Rio era todo de chocolate.
Uau! Nossa, eu não sabia, não. Falou que foi usado 192 mil galões de chocolates derretidos. Ai, gente, pra que isso? Me conta. Né? Falou que tinha problema com os remos, porque ficava grudento. Eu falei, gente, claro que vai ficar. Mas pelo amor de Deus. Não me diga, né? Ai, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, não é mesmo? Falou que o Gene Wilder gostou muito do Johnny Depp como Willy Wonka, mas que ele não gostou do filme, porque ele não gostava dos filmes do Tim Burton. Ele não gostava do Tim Burton como diretor. Então, quando foram perguntar pra ele, ele falou assim, não, eu adorei o Johnny Depp, o Willy Wonka do Johnny Depp. Eu só não gostei do filme, porque eu não gosto dos filmes do Tim Burton. Meu Deus, como assim? E assim, se você parar pra ver, né, tem muito diálogo, né? Que loucura. Sim. Que loucura, gente. E aí, só pra gente fazer um panorama, né, porque o Peter Ostrom, que foi o Charlie do primeiro filme, né, o menino, ele só fez esse filme. Ele virou veterinário. Nossa, e como marcou, né? Ele não fez mais filme nenhum. Já o de 2005, né? Ele fez o Bates Motel, né? Ele faz o The Good Doctor, inclusive, né? E quem interpretou, né? Quem indicou o Fred Highmore para ser o Charlie na versão de 2005 foi o Johnny Depp. O Johnny Depp tinha feito Em Busca da Terra do Nunca e ele tinha trabalhado com um menino. E foi ele que indicou pro Tim Burton a criança. Nossa. E basicamente falamos de chocolate. Tô até com vontade. Mas se as pessoas quiserem dizer assim, Andréia, vou te enviar um chocolate. Como que as pessoas me avisam disso? Elas podem ou te enviar um e-mail pro contato @livrosemcartaz.com.br. Aproveita que você vai mandar esse chocolate pra Andréia. Já manda sua opinião sobre o nosso episódio, se você assistiu, qual das duas adaptações você prefere, se você quer ou não ler o livro, o que você acha da reescrita da obra. Já envia tudo junto nesse e-mail. O chocolate você pode enviar pelo correio, mas no e-mail você pode colocar isso também. Ou você entra no nosso Instagram, porque temos um Instagram. É o @livrosemcartaz_. Aproveita, segue a gente, compartilha nos seus stories, manda para os seus amigos, comenta nas nossas publicações, curte a gente, comenta com a gente, porque a gente ama saber o que vocês acharam. Né? E sempre lembrando que estamos aqui nesse nosso queridíssimo puxadinho, porque o povo do Portal Refil nos ajuda aqui. E agora a gente... agora os meninos estão com o Apoia-se. Então, dá uma olhada lá. A gente também vai deixar aqui o link no post. Porque todos os podcasts aqui da casa são patrocinados pelos apoiadores, né? Então, se você quer ser um apoiador, seja você também o nosso apoiador, a nossa apoiadora. Vai estar aqui no link no post. Certo, dona Gabi? Certo, dona Andréia. Então certo. É isso, a gente vai ficando por aqui, eu já quase sem voz, né? A Andréia já tá precisando dar uma descansada na voz. É isso, né? Então começando, gente. Olha só, começando com tudo. É isso. Então tá, um beijo pra todo mundo. Fiquem bem, Gabi. Muito obrigada. Obrigada eu, Andréia. É isso e tchau, tchau. Tchau, tchau.